Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é o André e nesse vídeo de hoje eu vou iniciar os condicionais. Espero que vocês estejam gostando do curso até aqui. Comentem com os outros, digam o que vocês estão achando e é isso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre condicionais. No caso, o if, o else e o elif. E no vídeo que virá, o João vai falar sobre conectivos, and, or, and e assim por diante, beleza? Mas nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre if, else e elif, que são coisas muito, mas muito úteis e extremamente comuns em programação. E já vou adiantar que durante o vídeo vai chegar um momento em que eu vou implementar um programa que vai servir para calcular as menções de 4 provas. Isto é, eu vou pegar as 4 provas, vou calcular a média dessas provas e vou ter um resultado numérico. E a partir desse resultado numérico eu vou querer emitir menções. Então, se a média dele for 0 do nosso aluno, ele vai ficar com menção SR. Se a média estiver entre 0 e 3, né, entre 0 e 3 não inclui o 0 e o 3, ele vai tirar II, inferior, inferior. Se a menção for maior ou igual que 3 e menor que 5, ele vai ficar com menção MI, média inferior. Se a média for maior ou igual que 5 e menor que 7, ele vai ficar com MM. Se a média for maior ou igual que 7 e menor que 9, ele vai ficar com MS. Se estiver entre 9 e 10, incluindo o 9 e o 10, ele vai ficar com menção SS, beleza? Guarde isso na cabeça, sei lá, imprime e vamos nessa, né? Que ao longo do vídeo eu vou resolver um programinha que vai ter que utilizar isso daqui. Então vamos nessa. Então, né, agora vamos brincar um pouquinho com o if, o else e o elif. Então, primeiramente eu vou fazer um programa bem tranquilo. Então, eu vou dizer que A vale 2.0, B vale 4.5, C vale 7.0 e D vale 9.9. Eu vou dizer o que? Que M vai ser A mais B mais C mais D. Tudo isso dividido por 4. E vou pedir para imprimir o valor de emissão. E além disso, eu quero dizer o que? Que A, B, C e D são notas de prova. E quero falar o seguinte: se emissão for menor que 5, aí eu vou utilizar os dois pontos para poder fechar o meu condicional. Caso eu não o utilize, não vai funcionar. Eu vou dar um espaço, note que existe essa distância, né, entre o meu comando e essa extremidade esquerda. Se essa distância não existir, também não vai dar certo, beleza? Aí você tem que dar dois espaços para poder rodar certo. Então, você coloque print reprovado. Caso contrário, isto é, se o m for maior ou igual que 5, print aprovado. E vamos ver se como é que tá isso daí. Então, as médias do jeito que eu coloquei, ele foi aprovado. Claro, ele foi muito bem em duas provas, né? Foi mediano e foi muito ruim em outra. Só que ele ainda conseguiu ser aprovado com as médias. Aí, se por exemplo ele tivesse ido, sei lá, 4 nessa prova, então ele com certeza vai ficar abaixo da média, né? Ele vai ficar com 4.3, ele foi reprovado. E se ele tirar, por exemplo, 5 em todas as provas? Se ele tirar 5 em todas as provas, como o else é o contrário, né? Tipo, então se aqui é menor que 5, o else vai ser maior ou igual que 5. Então ele tem que ser aprovado com 5. Então tá funcionando direitinho, beleza? Então vocês entenderam o que, que significa o if e o que, que significa o else. Agora o que, que é o elif? O elif é o que em outras linguagens de programação nós chamamos de else if. Isto é, se você quiser utilizar, assim dizendo, em um mesmo bloco, o mesmo comando if, então você vai utilizar é, vários várias condições diferentes em um mesmo if. Você vai utilizar o elif. Falando é muito difícil de entender, por isso que eu vou fazer um programinha utilizando aquelas menções que eu falei agora, tá? Então vamos lá. Então eu vou dizer que a P1 vai ser uma entrada que eu vou utilizar via teclado. Então, primeiramente a minha variável vai ser do tipo float e eu vou ter um input de dados. Eu vou colocar até um textinho. Entre com P1.
Beleza? Então é assim que nós entramos com dados via teclado. Aqui eu vou ter o tipo de variável, que é float, e eu vou colocar o meu input e ainda vou colocar um textozinho aqui para aparecer, beleza? Então, a nota da P2, eu vou até copiar e vou só trocar. Então, tá. Então aqui eu vou colocar P2, P2. Então aqui vai ser P3, aqui vai ser P4, aqui vai ser P4 e aqui vai ser P3, beleza? Então eu vou calcular a média, que vai ser emissão, que vai ser a soma de P1 com P2, com P3, com P4 e vou dividir tudo isso por 4 e vou pedir para imprimir o valor da média, o resultado da média. Aí agora vamos calcular as menções, né? Então, se a minha média é igual a 0, print menção SR, né? Sem rendimento. Aí, eu não quero utilizar o else porque eu vou utilizar vários comandos em um mesmo if. Então, eu vou utilizar o elif. Aí, se a minha média ela é maior que 0 e a minha média é menor que 3, então print menção ii. Vou utilizar outro elif. Se a minha média ela é maior ou igual que 3 e a minha média é menor que 5, tinha que aparecer um 3 aqui, né? Maior ou igual que 3 e menor que 5, então print menção mi, média inferior, né? Ó, note que eu estou utilizando o AND, né? Que ele é um conectivo, ele serve para dizer que as duas coisas têm que acontecer simultaneamente, né? Então o M tem que ser maior que 0 e menor que 3. Vocês vão ver no próximo vídeo o AND explicado detalhadamente, bem como outros conectivos, tá ok? Tá, então, utilizando outro elif aqui, então eu vou ter que o M ele vai ser maior ou igual que 5 e menor que 7. Tem que utilizar os dois pontos, aí print menção mm. Top, tá indo tudo certo. Agora elif, aí se o m é maior ou igual que 7 e menor que 9, print print, né? Menção ms. Agora só sobrou o que? Só sobrou o ss. Então eu vou utilizar um else comum. Else print menção ss. Beleza? Ou seja, o else ele vai englobar qualquer coisa que não está dentro dessas possibilidades, certo? Então vamos ver se está funcionando. Tá, então se ele tirar 7, 7, 7, 7. Opa, tá dizendo o quê? Tá dizendo... porque eu coloquei M maiúsculo, né? Então pronto, resolvi. Então entre com a nota da P1. Então 7, 7, 7, 7. Uai. Tá. Tá, agora vai dar certo. Tá, 7, 7, 7, 7. Pronto, menção MS, tá certo. Vamos ver aqui então. 9, 9, 9, 9. Menção SS, tá funcionando. Sei lá, ele tirou 0.5, tem que ser ponto, né? 0.5, 0.3, 1 e 0.9. Ele vai ficar com 0,675 menção II. E é exatamente isso, II, né? Que é maior que 0 e menor que 3. Aí se ele tirar 0 nas 3 provas, ele tem que ficar com esse R, beleza? Observe, né, que eu utilizei dois iguais, né? Por que isso? Porque esse dois iguais significa que eu estou atribuindo a igualdade matemática. Eu acredito que se eu usar só um igual nesse caso vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Não vai dar certo, viu?
tem que ser dois iguais, porque eu estou atribuindo o M0, só que quando eu utilizo dois iguais, é uma igualdade matemática. Então, 0, 0, 0, 0, funcionou. Beleza. Só que perceba o seguinte, né? Quando eu utilizei aqui o else, significa o quê? Que qualquer coisa que não esteja aqui dentro vai funcionar, entende? Agora, vamos dizer que, sei lá, por engano, você escreveu assim, 10.5, não pode, né, porque já ultrapassou o 10, 11, sei lá, menos 12 e menos 40, sabe? Tipo, coisas que não estão dentro do nosso domínio. A sua menção vai ser menos 7,65 e vai dar SS. Por quê? Porque o else é qualquer coisa que não está aqui dentro, né? Então, para evitar problemas, eu vou consertar aqui. Eu vou colocar um elif e vou dizer o seguinte: elif m maior igual que 9 e m menor igual que 10. Vou colocar os dois pontos e vou printar SS. Menção SS. Aí agora sim eu vou utilizar o else. Aí caso contrário, ou seja, se a média for qualquer coisa que não está dentro daqui, print. Ocorreu um erro. Ocorreu um erro. Aí vai me dizer que alguma coisa está errada com a minha média, né? Com a minha média. Então, sei lá, se eu tentar fazer uma coisa louca de novo. Menos 9, menos 5, isso aqui, menos isso. Aí vai dar o quê? Vai dar um número que não está dentro desses números, né? Não está entre 0 e 10. Aí nesse caso vai dar um erro, ocorreu um erro que vai aparecer printado. Tentar aqui 9, 8.5, 9, 9. Porque eu coloquei. Ele vai entender isso como 0.9, né? Ele vai ficar com MM. Enfim, agora vai estar funcionando direitinho. Vou só fazer mais uma vez, que é legal. Aí 10, 10, 10. 1. 10. Ele vai ficar com 7.75 ms. Está funcionando direitinho, beleza? Aí se ocorrer da média dar um valor que não está entre 0 e 10, ele vai printar ocorreu um erro. Então, o nosso código está certinho. Agora vocês conseguem entender a diferença entre o if, o elif e o else, né? Beleza? Muito obrigado por assistir e até a